podcast Gestão do Ensino Superior, uma visão 360 graus com as mentes mais inquietas desse segmento. Somos a revista Ensino Superior e há 25 anos fazemos a cobertura jornalística sobre gestão e inovação nas instituições de ensino superior no Brasil, a curadoria mais completa e atual desse segmento. Esse podcast nasce de uma construção coletiva entre o nosso publisher, Edmilson Cardial, a Sandra Seabra Moreira, nossa editora, o Gustavo Lima, repórter e editor de redes sociais, o Daniel Balsa, do marketing, os membros do nosso conselho editorial. Então, aqui fica um super obrigada a esse grande time. Eu sou Dani Rodrigues, estarei com vocês nessa jornada. E para a gente estrear esse canal falando sobre o que os dados mostram sobre o futuro da educação superior, a gente vai ter a honra, o privilégio, a alegria de receber Maurício Garcia, executivo de mais de 40 anos na educação, conselheiro, incluindo o conselho editorial da revista Ensino Superior, médico veterinário por formação, foi professor por mais de 10 anos, empreendedor tech, fala sobre pobreza, educação, inclusão, tecnologia e sustentabilidade. Maurício, que honra te receber, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, Dani, obrigado, é um prazer muito grande participar dessa nova série aí, é um orgulho aí poder estrear, inclusive, e espero poder contribuir com o debate aí, estou à disposição. Muito obrigada, Maurício. E a gente realmente está no momento de falar sobre dados e como os dados devem orientar o nosso posicionamento em termos de negócio. Em relação a dados, a primeira pergunta que a gente traz para você é que a gente deve guardar a experiência e a intuição para a gente fazer perguntas valiosas, mas as respostas estratégicas e a tomada de decisão precisam vir baseada em dados. Nesse contexto, o que os dados mostram sobre o futuro da educação superior? Bom, existem várias questões acontecendo, né? Mas eu acho que a mais relevante, numa primeira análise, é a população, a demográfica, é a população em idade universitária, vamos dizer assim, né? A gente chegou, para você ter uma ideia, né, a população de 20 a 24 anos, a gente tinha, em 2006, 18 milhões de pessoas nessa faixa, né? Nós estamos hoje com 16 milhões, quer dizer, já se perdeu 1 milhão. Até 2060, em 2030 vai chegar a 14 milhões, e em 2060 vai chegar a 12 milhões, né? Ou seja, muita gente, a população brasileira está envelhecendo, então esse é um primeiro desafio, porque o Brasil precisa aumentar a inclusão, mas a população em idade universitária está diminuindo. Então esse é um dado bastante relevante quando a gente fala de dados, né, de futuro da educação, né? E o principal problema está ligado com, e além de, quando a gente pega a população do ensino médio, né? A gente tem uma taxa muito alta de evasão no ensino médio, então as pessoas, além da população estar menor, há uma evasão muito alta e as pessoas não vão para o ensino superior. Então a gente tem realmente um desafio que não é um desafio só do Brasil, é um desafio de quase todos os países do globo, que é como lidar com uma população que está envelhecendo. Esse é o primeiro grande insight que você traz, primeira grande tendência, Maurício. E em relação a isso, esse recorte que os dados trazem para a gente, o que parar, o que começar e o que continuar, quais seriam os seus insights? Maurício, não, você me ouve? Desculpa, deu uma cortada aí. Você pode repetir, por favor? Claro. A segunda pergunta, trazendo muito esse olhar para o recorte de dados, olhando para o que as instituições de ensino superior praticam hoje, Maurício, o que parar, o que começar e o que continuar? É uma boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta. Eu vou responder em etapas, né? Eu acho o seguinte, nós estamos passando por uma transformação muito profunda no mercado de trabalho, né? Por causa de toda a questão da inteligência artificial e os processos de automação, né? O perfil das profissões está se transformando muito. Muitas coisas estão sendo automatizadas. Muitas profissões vão deixar de existir.
eu arrisco dizer que praticamente todas as profissões vão ser afetadas, todas, sem exceção. Né? Mesmo medicina, direito, engenharia, todas as profissões vão ser afetadas profundamente, e eu acho que uma coisa que a gente precisa é entender o impacto dessas novas tecnologias na absorção desses futuros profissionais. Né? O cenário que nós estamos encaminhando é que todos os profissionais vão ser profissionais de tecnologia, vão precisar aprender tecnologia, até para construir os bots, construir os algoritmos, construir os processos. Isso não vai ser uma coisa só das equipes de programação. Então, eu acho que uma coisa importante que precisa começar é a formação híbrida de profissionais, que é o profissional do futuro, é o profissional híbrido, é aquele que entende da sua área, da sua especialização, mas também entende de tecnologia. Né? Então, essa é uma primeira análise, que é o que começar, vamos dizer. Começar é alterar os currículos para que eles introduzam a formação híbrida. A área em si, mas também a área de tecnologia. Né? Skills de TI independente da carreira. Tem que ser uma coisa horizontal. Tem que ser uma coisa horizontal para todo mundo. Isso está sendo feito fortemente na educação básica. A introdução de temas de pensamento computacional, desde os 6 anos de idade, já tem muitas escolas, inclusive, isso hoje é um padrão, né? A introdução dos temas de formação de pensamento. Então você tem desde pensamento computacional, que é a primeira introdução nos cursos da educação básica, até mesmo programação, desenvolvimento de software, ensino médio, a gente já tem isso daí. Então, de qualquer maneira, a pessoa que chegar na educação superior vai ser uma pessoa diferente. Então, se as faculdades não pegarem essas pessoas que vão chegar já com uma formação de tecnologia e não derem mais pista para essas pessoas, elas vão se frustrar, porque elas já vêm numa formação desse tipo. Então, é preciso que o ensino superior esteja preparado para receber esse processo que já começou na educação básica. E que não pode parar, mas que tem que continuar, né, Maurício? Tem que continuar para sempre, né? Então, eu acho que isso aí é a questão da sua pergunta lá, o que deve ser começado, quer dizer, a introdução de temas transversais de tecnologia. Eu acho que essa é uma coisa. Né? O que deve continuar? Eu acho que existe uma questão do acolhimento, né? do entendimento do indivíduo aluno, né? Que não é um número a mais, que não é uma coisa a mais, mesmo com toda essa questão da inteligência artificial, tecnologia, as pessoas continuam sendo pessoas, e isso as pessoas vão continuar sendo pessoas. E isso é uma coisa que tem que continuar. A capacidade de entender os indivíduos que não são números, são pessoas. E elas precisam ser tratadas como pessoas. Então isso é uma coisa que a gente precisa continuar, não pode desaparecer nunca. E o que parar, Maurício? O que parar, eu acho que precisam parar os currículos baseados em disciplinas. Né, com aquela coisa que você tem uma disciplina disso, uma disciplina daquilo, quer dizer, toda essa compartimentalização, a gente vive há séculos esse processo de compartimentalização do conhecimento, então, e com essa lógica de você ter que aprender disciplinas básicas, depois disciplinas intermediárias, para depois disciplinas avançadas, como se fosse possível você ter uma construção de longo prazo dessa forma, então, que a gente sabe que na prática não acontece isso, quando o aluno chega nas disciplinas mais adiantadas, ele não lembra das básicas, né? Então, em vez de ser assim, em vez de ser uma escada, isso tem que virar assim, ou seja, ele vai vendo um pouquinho da básica, um pouquinho da aplicada e um pouquinho da específica ao longo dos diferentes anos, né? Então, isso eu acho que tem que parar, essa divisão em disciplinas, os currículos baseados em disciplinas. Maurício, quando a gente olha o modelo das instituições de ensino superior, que você pega a questão do tempo para um estudante se formar, a questão do preço, a questão de um modelo que se baseia muito por mensalidade, que ponto de atenção você traria em relação a isso? Bom, assim, quando a gente olha sobre a perspectiva ainda de modelos de negócio, vamos dizer assim, né? O ensino superior privado, ele é baseado na cobrança de mensalidades, historicamente, sempre foi baseado nisso daí. Mas nós estamos, novamente, voltando aos dados, né? O que a gente tem observado isso é uma concentração. Hoje, 70% dos alunos estão concentrados em 15 grupos educacionais. 70% dos alunos da instituição superior, 30% estão em 1.700 instituições. Então, nós temos 70% em 15 e 30% em 1.700. Dessas 1.700, 1.600 têm menos de 500 alunos. Só 100 tem mais de 5 mil alunos. 5 mil alunos é uma quantidade mínima para você conseguir girar aquilo. Então, nós temos um problema em 1.600 instituições disputando, em média, 200, 300 alunos cada uma.
né? Então, isso daí é um problema, é um impacto muito grande nos modelos de negócio, né? Então, eu acho assim, cada vez mais a gente vai ver essa coisa se separando. Você vai ter grupos oferecendo educação de massa, e essa educação de massa cada vez mais barata, sobretudo a educação à distância. A gente vai ver em breve cursos gratuitos, com outros modelos de monetização, e do outro lado, as instituições de nicho, as instituições premium, que conseguem cobrar mensalidades mais altas para atender um outro tipo de estudante. Quem ficar no meio disso aí vai ter muita dificuldade. Legal, Maurício. Você teria algum exemplo para a gente de alguma instituição de ensino superior que ela monetiza além do valor da graduação ou que já oferece a graduação sem cobrar? Assim, eu não quero citar nomes, assim, porque achei uma coisa um pouco delicada, mas já tem instituições que, eu posso dizer os modelos, como é que elas trabalham, né? Tem instituição que o aluno não paga, porque ele está sendo formado para a própria empresa. Aí ele vai ser funcionário da empresa, ele vai trabalhar na própria empresa. Quer dizer, o custo daquela formação é o custo de captação de profissionais. Então ele está monetizado dessa forma, porque aquele dinheiro existe, que é o custo de captação de profissionais, só que em vez de ele estar no recrutamento e seleção, como historicamente ele está em formação. Então houve um desvio desse. Então é um outro tipo de monetização, é uma realocação de uma verba que estaria em recrutamento e seleção para ser realocada em formação. Então isso já existe em faculdades trabalhando com esse modelo daí, né? Você tem faculdades também que a monetização é após o aluno formado, né? Que seria uma outra possibilidade, né? Agora, a gente vai ter outras possibilidades no futuro também, principalmente, não digo para todos os cursos, né, mas em muitos cursos superiores de tecnologia, especialmente aqueles em que há menor quantidade de laboratório, né, esse tipo de curso, que tem condição de ter um custo mais baixo, ele vai ser feito, por exemplo, processos assim, você forma um profissional e ele entra no marketplace para ser contratado, e a plataforma ela monetiza a partir da contratação desses profissionais. Hoje já existe, por exemplo, já existem muitas plataformas hoje de marketplace de profissionais, principalmente na área de tecnologia. Você entra, sites que você lá e consegue fazer o match. Tem empresa que procura a pessoa que quer ser empregada, faz o match daquilo, e dando o match, a plataforma ganha uma porcentagem disso. Se esses profissionais forem formados pela própria plataforma, esse vai ser outro tipo de monetização também, porque inclusive vai ser uma forma da plataforma assegurar que os profissionais que ele está oferecendo passaram por um processo mais rigoroso. Então, eu acredito muito nesse modelo, viu? Esse modelo de marketplace para a contratação de profissionais. Né? Maurício, e conta para gente, na sua visão, como estão as instituições de ensino superior em relação a uma cultura orientada por dados? Olha, essa é uma pergunta muito boa, né? Ontem mesmo estava numa reunião, eu comentei bastante sobre isso, porque você veja o seguinte, a explosão da inteligência artificial que nós estamos vendo nos últimos tempos, ela só é possível porque existem dados. Né? A inteligência artificial sem dados não existiria. Porque entre a inteligência artificial e os dados está a estatística. Né? A inteligência artificial é uma forma de empoderar os processos de estatística em cima de dados. Né? Então, o que acontece? Você hoje, quando você interage nas plataformas, você está num site, aquilo está capturando dados de você o tempo todo, você nem sabe. Você entrou, você não, é uma câmera, é um sinal, é um carro, alguma coisa, tudo isso está capturando dados, esses dados são trabalhados, e a partir desses dados você tira uma série de insights, tem uma série de questões que você pode fazer em cima disso. A questão é o seguinte, quais processos na educação são usados para capturar dados dos alunos do processo acadêmico? A gente não captura quase nada, historicamente. Não existe essa cultura de dados dentro do processo instrucional. Se você imaginar, no limite, a gente só tem um dado, que é a nota e a frequência. Isso vai para o sistema, né? A gente sabe que nota que é aquela nota, e a nota final, muitas vezes. Você tem a nota final e a presença final. Em alguns outros estados você pode ter, sei lá, a primeira prova, a segunda prova, a terceira prova e as presenças diárias. É um pouco mais granular, né? Mas dificilmente vai além disso. Dificilmente você tem, por exemplo, quando você faz uma prova, você tem questão por questão registrada. E essas questões estão vinculadas a um tag, e esse tag está ligado no currículo. Você sabe que aquela questão é sobre esse assunto, aquela outra questão é sobre esse assunto, aquela outra sobre esse assunto. Isso poderia gerar insights valiosos. Quando um professor está na sala de aula, ele faz uma dinâmica, mesmo para cursos presenciais, né? Você faz uma dinâmica com os alunos, pedem para ele responder um negócio. Se eles pudessem responder usando o aplicativo, que existem aplicativos para isso, né, para projetar na tela, aquela informação poderia ser capturada também. E aí você vai... Então, eu acho que existe a grande dificuldade
do processo de dados na instituição é a ausência dos dados, né? Porque não existe essa cultura. Então, a inteligência artificial, ela entrou em quase todos os setores da economia, mas não entrou na educação. Quase nenhuma instituição usa inteligência artificial para os seus próprios processos. Não faz isso porque os dados não estão disponíveis. E Maurício, qual a sua sugestão, já que é tão incipiente assim nas instituições de ensino superior, qual seria a sua sugestão para começar? Os primeiros passos para que as IES ganhem robustez nesse sentido? É difícil, né? Porque você vê o seguinte, o setor ele tem por causa dessas questões demográficas, por causa da concentração dos grandes grupos, eles passam por uma situação de restrições orçamentárias, né? E qualquer projeto novo, você tem que gastar, né? É difícil você fazer um projeto novo sem gastar. Então, sim, qualquer sugestão que eu dei agora é uma sugestão que vai implicar em custo, né? E tecnologia no início sempre tem um investimento alto, né, Maurício? Mas a palavra certa é essa. Se você encarar como investimento, não como custo, né, isso pode retornar depois. Porque se houver, havendo vontade da instituição e havendo desejo da instituição, entenda-se vontade como disponibilidade de dinheiro, disponibilidade de pessoas, né, para fazer um projeto nesse sentido, o primeiro passo é você conseguir realmente criar pontos de contato, que eu chamo. O que são pontos de contato? São formas de obter dados dos alunos, né? Começando com aquilo que eu falei, por exemplo, mas se você pensar, desde o processo seletivo, você tem, o aluno preenche uma ficha lá do processo seletivo, você tem um nome, tem um RG, tem a data, tem o bairro que mora, talvez tenha alguma informação sobre a família, depois ao longo ele vai tendo as notas, a participação, os processos de avaliação que ele atua, então tem que ampliar os pontos de contato, né? Eu participo de alguns projetos em que a gente desenvolveu um LMS, e esse LMS, ele é para servir o aluno, mas ele é muito mais para capturar dados do que para servir o aluno, porque eles já estão previstos os pontos que ele tem que clicar ali, talvez ele nem entenda muito bem para que sirva aquilo, mas tudo aquilo é ponto de contato para a gente capturar dado. Então você tem que criar primeiro uma estratégia de captura de dados, para você ter massa, para você ter volume de dados, né? Esse é o primeiro passo. Depois que você capturou esses dados, aí você tem que realmente fazer um investimento na infraestrutura de processamento de dados, que é você criar o que a gente chama primeiro de lago de dados, né, o data lake, que é todos esses dados têm que ir para o mesmo lugar. Naquele lago de dados não foi feito processamento nenhum, não foi feito tratamento nenhum, simplesmente você tem a certeza que estão todos lá. E se não estão lá é porque não existe, né? Então e a partir do data lake você vai criando as diversas coisas até que você tem os relatórios, processos de inteligência artificial. Montar essa infraestrutura é o passo básico para se avançar numa política orientada a dados. Isso é tão importante, Maurício, porque assim, em momentos de economia que a gente fala de escala, é importante a gente pensar, entender e aceitar que a gente só consegue escalar por meio de uma cultura orientada por dados. Jeff Bezos, por exemplo, né, quando a Amazon começou, ele foi questionado: olha, Jeff, vocês vendem só livros? E ele diz: quem disse que a gente vende só livros? Porque quando você vende livro para uma pessoa, você pode vender qualquer outra coisa. E aí eu fico pensando nessa nossa conversa, Maurício, nas instituições de ensino, que você tem o seu estudante que fica 2, 4, 5 anos com você, até 5 anos produzindo dados, e o quanto a gente está usufruindo de tudo isso. Fica esse ponto de reflexão para quem conferir aqui, para quem está fazendo gestão do ensino superior. E aí, Maurício, quando a gente pega essas tendências que os recortes de dados trazem, o que parar, o que começar, o que continuar, óbvio que a gente chega num lugar do desafio do tempo. Em relação ao tempo, Maurício, qual é a sua visão? Realmente a gente vai ter tempo, enquanto instituição de ensino superior, para promover todas essas mudanças, ou muitas instituições vão ficar para trás? Olha, eu falei, né? 1.700 instituições, dessas 1.600, depois dos 15 grupos, nós temos no Brasil 2.000 instituições de ensino superior. 2 a 3.000, 3.000 instituições de ensino superior. Eu tenho certeza que, sei lá, 50 vão fazer isso, né? Então, algumas vão fazer. Algumas já estão fazendo algo nesse sentido, né? E quem não fizer, não tem como, vai ficar para trás, porque a gente vai evoluir cada vez mais, os servidores estão cada vez mais potentes, eles têm capacidade de processamento de volume de dados em grande quantidade, a um custo cada vez menor,
a conectividade, que é, ou seja, você enviar dados para a nuvem, receber dados da nuvem através de tecnologias como 5G, está ficando cada vez mais presente. E os algoritmos estão ficando mais acessíveis, porque para você antigamente fazer um processo de inteligência artificial, você precisa de um cientista de dados, ele precisa entender de Python, precisa entender isso, e hoje já tem coisas como low code, no code, que permite você não ter tanto conhecimento, ou seja, está ficando mais acessível, toda essa tecnologia está ficando mais acessível. Toda a sociedade, vários segmentos estão usando isso, como é que a educação não usa isso? Não faz sentido, não faz sentido. Logo a academia, que é a academia, a ciência da academia, você faz um projeto de pesquisa, fatalmente você vai terminar numa análise de variância, numa média, num desvio padrão. Isso sempre foi assim. Quer dizer, a academia, o pensamento científico, ele é construído em cima de dados. E como é que a academia não usa o método científico nas suas próprias entranhas? Então é um paradoxo. Só serve para os objetos de pesquisa, mas não serve para o seu processo instrucional. Então isso não faz sentido. Então aqueles que conseguirem sair desse paradoxo vão ter, claro, vantagens competitivas. Eu não tenho a menor dúvida disso. E Maurício, se a gente considera que as estatísticas trazem que pelo menos 50% de todas as IEs vão ficar para trás, em termos de horizonte de tempo, olhando para quantos anos para frente, 10 anos, 5 anos para isso acontecer, ou menos do que isso? Não, eu não acredito que vai ser uma coisa assim abrupta, né? Não vai ser uma coisa abrupta. Elas vão começar a fechar progressivamente. Isso já está acontecendo, né? A partir do momento que você vai tendo a concentração, isso naturalmente está acontecendo. Então não é uma coisa que vai virar do dia para a noite. Isso já está acontecendo. Muitas instituições já estão fechando hoje, né? Mas eu acho que esse processo vai se completar, sei lá, em não menos de 5 anos, ele vai estar. O cenário daqui a 5 anos vai ser muito diferente do que é hoje. E Maurício, para quem opta por alguma coisa diferente da graduação ou de fazer uma pós-graduação, por exemplo, chegou o momento de você fazer a graduação, mas você não quer fazer uma graduação, enfim, comum. Para quem opta por outras alternativas de formação, de desenvolvimento, o que os dados dizem sobre isso? É uma tendência cada vez maior? Como que isso está funcionando em termos de dados? Olha, tem alguns dados e alguns fatos, né, que eu posso apontar em cima disso daí. A gente passou por uma. Vou pegar o exemplo do caso da tecnologia, né, dos empregos na área de tecnologia. Legal, A gente, legal, Maurício. a gente passou por um momento de muita necessidade de profissionais de tecnologia, porque as startups, por todo esse movimento Vale do Silício, né, todo esse movimento das techs crescendo e contratando muita gente, e se anunciava que não seria necessário ter nenhum tipo de formação. A Google falava isso, a Apple falava isso daí e tal, e foi um processo muito, muito intenso sobre isso daí. Bom, o que aconteceu? Veio a crise de tecnologia, por causa da guerra da Ucrânia, sei lá, todo esse cenário internacional, alta taxa de juros, o dinheiro ficou mais escasso, os venture capitals ficaram com menor apetite, vamos dizer, para investimento, e houve um processo de demissão, né? Quem foram os demitidos? Foram os que tinham diploma ou os que não tinham diploma, né? A maior parte, né? Isso tem estudos que mostram isso, que a maior parte foram os que não tinham diploma. Foram preservados os que tinham diploma, na média, né? Por quê? Então, assim, é possível você optar por uma carreira fora do sistema regulado? Claro que você pode optar, você pode se aprender e tal, né? Mas ela é mais difícil, é isso que eu vou dizer. Ela é mais difícil por quê? Porque existem coisas que você precisa aprender. Você consegue programar fazendo um curso de 6 meses, você consegue sair programando. Isso é possível acontecer. Você consegue fazer isso, você vai arrumar um emprego com base nisso. Mas se você tiver que trabalhar em processos que exigem mergulhar mais profundamente na matemática, nos conceitos de matemática, de estatística, que são necessários, se você for vamos dizer, no espectro da ciência da computação mesmo, você não vai conseguir. Não vai conseguir porque vai faltar fundamento. Vai faltar fundamento e vai faltar substância. Então eu diria o seguinte: há espaço para todo mundo. Há espaço para todo mundo. Mas, sem dúvida, quanto melhor a sua formação, mais você vai conseguir. A menos que a pessoa seja realmente disciplinada e ela nunca pare de estudar. Aí tudo bem. Ela não está na educação formal, mas ela tá sempre estudando alguma coisa. Sempre. Aí tudo bem. Aí ela vai preenchendo esses buracos conforme a necessidade. O que eu não acredito é que uma pessoa termine o ensino médio, faça um curso de 6 meses, nunca mais estude na vida e vai aprender tudo no trabalho. Isso eu não acredito, que vai ter uma carreira promissora, né?
Eu acho que não. Acho que você tem que continuar estudando sempre. Eu tenho 62 anos, acabei de fazer um curso aí, fui estudar, de sentar no banco, lá, assistir a aula, a presença, tudo de novo lá, porque eu não quero parar de estudar. Muito bom, Maurício. Olha, eu digo sempre que o hábito mais importante da minha vida foi o hábito de aprender a aprender. E se a gente parar para pensar, Maurício, eu acredito que nos dias de hoje, grandes mudanças, o que uma faculdade ensina para nós, se não o hábito mais importante da nossa vida, que é aprender a aprender e de maneira mais profunda, como você trouxe, excelente resposta. E Maurício, a gente já está partindo para as nossas interações aqui finais. Então, a próxima pergunta seria a gente conhecer sobre a sua visão, qual é a maior contribuição de uma graduação ou uma pós-graduação na vida de uma pessoa? Poxa, pergunta boa. Eu acho o seguinte, eu acho que é despertar curiosidade, né? Eu acho que, porque a gente vem de uma lógica que quanto mais especialista a pessoa, mais valorizada ela é, né? Então a gente vem de uma história que as pessoas vão aprendendo cada vez mais sobre menos, cada vez, então vai estreitando, é mais profundo e mais estreito. Eu até brinco que o limite ela vai saber tudo sobre nada, né? No limite. Só que o mundo não é isso, né? A compartimentalização do conhecimento é uma arbitrariedade humana. A natureza não é assim. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou aqui na natureza, tem uma árvore aqui do lado, tem um carro passando, tem um monte de coisa acontecendo, né? Se você não tiver curiosidade, você não enxerga isso. As coisas aparecem o tempo todo na frente, as oportunidades, as chances, a criatividade, isso está em tudo quanto é lugar. Você tem que entender de música, você tem que entender de matemática, você tem que entender de filosofia, você tem que entender de geografia, você tem que entender de medicina, tem que conhecer um pouco de cada coisa. Isso só existe por causa da curiosidade. Então, se uma graduação ela centra a sua metodologia pedagógica em cima da curiosidade, ela está preparando essas pessoas para que elas tenham capacidade de enxergar mais e enxergar em todas as direções. Acho que é isso daí. Perfeito, Maurício. Seja uma pessoa que saiba um pouco sobre tudo e tudo sobre alguma coisa. E a faculdade vai te ajudar com isso. Muito bom. E, Maurício, se você abrisse uma faculdade do zero, como seria essa faculdade? Bom, eu tive a chance de fazer isso, né? Eu tive a chance de fazer isso, que é exatamente aqui. Vocês podem ver aqui atrás onde eu estou, né? Que é essa faculdade que eu tive a chance de criar ela do zero, ajudar a criar ela do zero, obviamente, né? Mas eu tive um papel muito importante no modelo pedagógico dela, que é o Intel. Então, isso foi uma oportunidade, assim, aquelas chances que às vezes, nem sempre todo mundo tem, né? Eu tive essa oportunidade há 3 anos de me envolver nesse projeto e criar uma faculdade do zero mesmo. Então, respondendo a sua pergunta, se eu fosse criar uma do zero, eu criaria do jeito que foi criada aqui, que é uma faculdade que era toda baseada em projetos, ela não tem as disciplinas, como eu falei anteriormente, como compartimentos. Na verdade, as disciplinas existem, mas elas são provedoras do conhecimento necessário para aquele projeto, né? Então existe contexto, existe tangibilidade daquele conhecimento, e trabalha-se toda essa questão da curiosidade, todos esses valores socioemocionais, tudo isso integrado dentro de um ambiente que incentiva a inovação e a criatividade. Então, eu acho que eu me sinto uma pessoa afortunada por ter tido essa oportunidade. Fantástico, inclusive, Maurício, eu tenho uma visita agendada no Intel, não vejo a hora. Parabéns pelo trabalho excepcional que vocês estão fazendo aí, porque vocês efetivamente representam o que a gente acredita enquanto futuro da educação. E Maurício, 62 anos, você falou que você não para de aprender, você não para de estudar. Então, você pode deixar para a gente uma sugestão de livro, de filme, de podcast, que traga, inclusive, essa visão orientada para dados? Olha, eu acho que para ser uma coisa bem pontual, uma coisa mais recente é um livro chamado Make It Stick. Stick como é que fala? Fincar, né? Fincar. Faça fincar, que é para você aprender, que é a ciência do aprendizado, é sobre a ciência do aprendizado. Esse é um livro muito bom, por quê? Porque ele é um livro que é uma revisão bibliográfica de autores que utilizaram o método científico em cima de técnicas que funcionam e que não funcionam, para mostrar se a técnica funciona ou não funciona. Então não é um livro sobre suposições ou sobre... É um livro que traz dados sobre, olha,
isso funciona, isso não funciona, porque esses pesquisadores fizeram isso, aqueles pesquisadores fizeram aquilo. Então, eu acho que todo mundo que está na área de educação deveria ler esse livro, porque esse livro, para mim, ele é muito básico e ele traz insights fabulosos, 100% baseado em dados, né? Agora, se é uma coisa mais ficcional, não tão baseada em dados assim, eu gosto muito de um filme muito antigo, e que é muito presente, muito atual, sobretudo no momento que a gente vive hoje. Ele é um filme de 1968, né? Mas é impressionante como ele é atual, esse filme. Você assiste, ele é atual, que chama 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Esse é um livro de Stanley, é um filme de Stanley Kubrick, baseado no livro do Arthur Clarke. Eu li o livro, assisti o filme. Aliás, é muito bom você ler o livro antes de ver o filme, porque o filme está cheio de metáforas, você não consegue entender exatamente o que está dizendo. Quando você lê o livro, você consegue entender melhor. E esse livro fala de um computador que se rebela contra a espécie humana, então é muito atual essa história daí também. Então eu recomendo esse filme aí e o seu correspondente livro. Ai, adorei essas sugestões, inclusive o filme eu quero assistir hoje, Maurício. E Maurício, conta pra gente, onde as pessoas te acham? Nas mídias, LinkedIn, Instagram? Bom, eu estou ativo em praticamente todas, né? Todas assim, até no TikTok eu tenho lá um canal meu. Mas o lugar mais fácil para conversar comigo, me achar, e onde eu tenho mais seguidores, tudo é no LinkedIn. Então, no LinkedIn, é só procurar Maurício Garcia ali, vai achar com facilidade. É um ponto que eu interajo com muitas pessoas. Diariamente eu estou lá, sempre posto coisas, sempre tem boas discussões, e eu posto muita coisa sobre educação e sobre tecnologia, né? Então, quem gosta desses assuntos aí vai encontrar muita coisa lá. Muito bom. E Maurício, chegando já no finalzinho do nosso primeiro podcast da gestão do ensino superior, que a gente teve a honra de te receber, quem que você indicaria para fazer parte desse podcast com a gente? Puxa vida, aí tem pessoas brilhantes aí. Eu acho que os membros do conselho, né? Acho que foi criado um conselho com várias pessoas ali. Eu acho que tem pessoas muito brilhantes dessa turma, dessa primeira leva aí que compôs esse conselho, que eu acho que vale a pena trazer aqui. Acho que você pegar ali, obviamente, né? Você está por dentro aí e tal. Eu acho que tem pessoas muito boas. Uma boa referência seria realmente os membros do conselho editorial que foi criado agora. Legal, Maurício. Olha, Maurício, então, assim, muitíssimo obrigada por ter estreado esse canal aqui com a gente, realmente em grande estilo. Te receber foi uma honra, foi um privilégio estar com você. E agora, nesses minutos finais, uma mensagem final sua em relação à educação, em relação à importância de dados. Olha, a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai vendo filmes passando de novo, o mesmo filme passando de novo, né? Sendo passado várias vezes, né? E o filme que eu vejo mais vezes sendo passado é sobre as injustiças sociais do Brasil, né? Isso a gente vê, sempre foi assim. A gente sempre fala que o Brasil é um país que tem muitas desigualdades, né? E infelizmente esse é um filme que se repete muitas vezes. Todo dia a gente vê ele passando de novo. Várias décadas sobre isso aí. E eu acredito profundamente que a única forma de um país adquirir o seu progresso, reduzir essas injustiças, é através da educação. Eu não acredito que exista outro caminho. Não conheço nenhuma história de nenhum país que não investiu em educação e que o seu progresso não foi separado dos investimentos em educação. Então, todos que fazem parte dessa jornada da educação, assim, a primeira mensagem que eu dou é firmes, né? Vamos, porque nós temos muita coisa para fazer ainda para poder tirar o Brasil da situação que está. Quem não está nessa jornada de educação, que entre, que ajude, né? E que trabalhe com seus políticos, né? com seus candidatos, para que eles olhem para esse setor de uma maneira mais séria e possam realmente trazer mais recursos e conseguir aumentar os investimentos em educação para que a gente possa desenvolver o país e reduzir essas injustiças. Perfeito, Maurício. Além de você ser um ícone da tecnologia, você se propõe a falar de pobreza, se propõe a falar de inclusão. E recentemente, Maurício, eu estive na Espanha, no encontro de reitores, representando o reitor da instituição que eu faço parte hoje. E nesse encontro da Espanha, o Pedro
ele teve uma fala que na Espanha, nessa comunidade muito simples, e nesse muro eles vão colocando estrelas vermelhas para cada pessoa da comunidade que realmente se forma no ensino médio ou no ensino fundamental. Mas num belo dia, Maurício, tinha lá uma estrela dourada nesse muro. E o que era a estrela dourada? A estrela dourada representava a primeira pessoa da comunidade a se formar no ensino superior. E aí ele termina essa história dizendo que não existe outro caminho, ou melhor caminho, melhor maneira da gente combater a injustiça, senão por meio da educação. Educação ontem, agora, educação daqui para frente. O nosso desafio é como a gente ajusta esse como em oferecer educação e principalmente para o maior número possível de pessoas. Maurício, muitíssimo obrigada por estar com a gente. Esse é o primeiro episódio, mas a gente espera te receber nos próximos. A sua sugestão para a gente trazer os membros do Conselho Editorial da revista Ensino Superior realmente é excelente, porque a gente tem mentes muito inquietas participando desse conselho. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez. Foi uma super honra te receber. Muito obrigado, Dani. Eu que agradeço, foi uma oportunidade muito boa e vamos em frente aí, como eu disse, temos muito trabalho pela frente aí, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. E olha, para quem conferiu o nosso podcast, é importante a gente lembrar que ele também vai ser exibido pelo YouTube, pode ser conferido no YouTube pelo canal da revista Ensino Superior. E como uma reflexão final para essa primeira boa conversa que a gente teve com o Maurício, aqui eu vou parafrasear José Salib Neto, que é um ícone de gestão no Brasil, e ele diz o seguinte, que tão importante quanto a gente ter os dados é a gente ter as perguntas certas. A gente não precisa ser especialista em tecnologia, mas como gestor, a gente precisa saber tomar decisão em tecnologia. E a gente precisa ter a compreensão e o conhecimento prático suficientes para fazermos as perguntas certas e não sermos iludidos por respostas enganosas. Maurício, obrigada mais uma vez e até o próximo episódio.